Olá, este é o nosso terceiro e último vídeo sobre limites, que é um assunto do capítulo 5 do livro do Spivak. No primeiro vídeo, nós tentamos apresentar algumas motivações que sugerissem uma definição de limite. Colocamos alguns requisitos que a gente esperava que essa definição satisfizesse, em particular não levar em conta o valor da função de nenhum ponto na hora de definir o limite, quando uma função tendia a este ponto. Apresentamos nossa definição, aplicamos ela a alguns casos, calculamos o limite nesses casos. Em um outro, nós mostramos que o limite não existia, como era o caso da função de seno de 1 sobre x para x tendendo a zero, e calculamos também o limite de uma função um tanto quanto exótica, que a gente não podia, assim, olhando para essa função, sugerir qual que era o limite. Então, a definição ela era rica o suficiente, geral o suficiente para, inclusive, incluir casos como o daquela função exótica. No segundo vídeo, nós aplicamos a definição de limite para estabelecer alguns resultados, estabelecer alguns teoremas. E esses resultados, esses teoremas, nos auxiliaram a encontrar de uma forma muito mais simples o limite de algumas funções. E fizemos alguns problemas, resolvemos alguns problemas com relação a isso. No vídeo de hoje, o que a gente pretende fazer é generalizar um pouco mais a definição de limite para incluir alguns casos que não eram levados em conta com aquela definição. Nós vamos começar falando em limites laterais. Esse será o primeiro assunto desse vídeo, e depois nós iremos passar a considerar o que acontece com os limites quando tanto a variável dependente como a independente podem crescer indefinidamente. Vamos falar primeiro de limites laterais. Aqui temos o exemplo de uma função onde claramente não existe o limite dela quando x tende para A. Quando você chega no ponto A pela esquerda e está percorrendo sua variável independente, claramente ela está chegando, sugerindo que o limite será L1. E pela direita, a gente vê que o limite será L2. Mas nós já sabemos que se uma função tem um limite num ponto, esse limite não pode ser diferente, não pode ter dois limites diferentes num ponto. Então L1, L2, se essa função tem um limite no ponto A, isso só pode acontecer se L1 for igual a L2. Pois bem, apesar disso, esta é uma situação onde seria interessante levar em conta o comportamento pela esquerda e o comportamento pela direita de forma inseparada. Uma outra situação onde isso se mostra claramente: a função está definida em um certo intervalo fechado entre A e B, e a sua função está chegando, a variável sua independente x tende ao ponto A. Você quer aplicar a definição de limite. A definição que a gente deu envolve um intervalo contendo o ponto A, o módulo de x menos A. Mas se a função está definida até x igual a A, como que eu vou definir esse intervalo em torno do ponto A se não tem ninguém à esquerda dele? A mesma coisa com relação ao intervalo do outro extremo, um ponto B. Eu estou chegando nesse ponto pela esquerda e ali termina o domínio da função. Como que eu vou definir o limite ali se eu estou usando na minha definição, no caso seria um módulo de x menos b? Então, como que eu faria? Esse é um outro caso igual a esse, onde eu tenho que considerar um comportamento pela esquerda e pela direita, ou eles são distintos, como nesse caso, ou o lado esquerdo ou o lado direito não estão incluídos na definição, não estão incluídos no domínio da função. Então, como que eu vou levar isso em conta? Como que eu vou generalizar o conceito de limite para levar em conta essa situação? Como que eu vou fazer isso? A pergunta é essa: como que eu posso definir um limite que leve em conta o comportamento apenas pela esquerda ou apenas pela direita?
Isso é o que eu coloco, né, está sendo colocado nessa anotação aqui. O limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda. Por isso é esse A menos. Ou limite de f de x, quando x tende a A por baixo do A. São duas notações encontradas com uma certa frequência. Nós aqui vamos priorizar esta primeira. Então, no caso dessa função aqui, nossa definição, nós queremos colocar uma definição que resulte que esse limite pela esquerda seja L1. E queremos generalizar a definição de modo que o limite de f de x, quando x tende a A mais é pela direita do A. Ou x, essa notação, x indo a A por cima. Então, nesse caso aqui, nós queremos estender a definição de limite de modo que resulte que, para este exemplo, o resultado dê L2. Como que nós podemos fazer isso? Na nossa definição de limite, nós usamos a desigualdade módulo de x menos a maior que zero, para excluir o ponto A, e menor que 1 delta. Então, é um intervalo contendo o ponto A. Esse aqui. Ora, esta expressão significa duas coisas. Quando x for maior que A, essa expressão significa isso. Se x menos A é positivo, ou seja, o x é maior que A, o x está à direita do A, então essa desigualdade significa isso. Ou ainda, pegando o ponto A, somando dos dois lados dessa desigualdade, x está entre A e delta mais A. Se o x, então, for positivo, ou seja, x menos A maior que zero. Se x for menor do que A, ou seja, aquele está aqui dentro do módulo é negativo, então o módulo de x menos A é menos x menos A, então vale esta desigualdade. E, novamente, somando A dos dois lados da desigualdade, eu tenho que vale isso se x for menor do que A. Pois bem, então, como que eu vou definir um limite lateral? A ideia é simplesmente pegar, já que eu peguei essa desigualdade e separei em duas, uma levando em conta o valor de x maior que A e a outra o valor de x menor do que A, pegar cada uma delas e usar elas em separado. Para definir o limite pela direita, ou seja, para x maior que A, eu vou usar a primeira desigualdade. E para os valores de x menores do que A, eu vou usar a segunda. E repito todo o resto da minha definição. Ou seja, o que nós vamos obter? Definição, então, do limite lateral à esquerda e à direita. Novamente, então, o limite é L1 quando qualquer que seja epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que, agora, a primeira desigualdade, tal que, quando x estiver entre A menos delta, desculpe, a segunda, né? Tal que, quando x estiver entre A menos delta e delta, isso implica que o módulo de f de x menos L1 é menor do que epsilon. Esta aqui, então, é a definição do limite pela esquerda. Do limite pela direita, agora eu uso essa aqui. Então, eu tenho definição. Qualquer que seja epsilon positivo, existe um delta positivo tal que. Aí vem essa desigualdade. O x está entre A e A mais delta. Né? E isso implica que módulo do f de x menos L2 menor do que epsilon. Então, o que é isso? É a mesma definição de limite, só que agora levando em conta cada uma das duas desigualdades que estão incluídas aqui dentro, né? Levando cada uma delas em separado. Certo? Vamos ver então a primeira consequência disso. Uma primeira consequência é esta proposição. O que essa proposição está dizendo? Se uma função f de x, ela tem um limite no ponto A igual a L, se e somente se ela possui limites laterais nesse ponto L, e o valor desses limites laterais é o mesmo
do limite que eu tenho. Tá? Então é isso que está dizendo isso aqui. Aqui é o limite da função, aquela definição nossa de limite da aula do vídeo retrasado, e do vídeo passado. Então, esta aqui a definição, aqui a definição dos limites laterais. Então, esse limite no ponto existe se e somente se os limites laterais existem e todos os valores são iguais. Isso é muito fácil de chegar a essa conclusão, né? Essa proposição. Porque, veja, se o limite da função em um ponto existe, então vale aquela desigualdade módulo do x menos a maior que zero, menor que delta. A desigualdade em módulo, ela se separa em duas. Uma para os pontos à direita do A e outro para os pontos à esquerda do A. Os pontos maiores que A e os pontos menores do que A. Então, dentro da minha definição de limite, se esse aqui existe, então vale a mesma definição, valendo apenas se eu me restringir ao caso x maior que A e também para o caso x menor que A. E cada uma dessas expressões é a definição dos limites à direita e à esquerda. Então, cada um existe esses dois limites laterais e os dois são iguais ao L. Ao contrário, dado que os dois limites existem, eu vou ter então as duas definições. Em uma delas, que vai estar qualquer que seja epsilon maior que zero, vai existir um delta1 positivo, tal que eu vou ter A menor que X menor que A mais delta1 e vale a desigualdade. Para o outro caso, eu vou ter um delta2, onde eu vou ter então que A menos delta2 menor que X menor que A, vale a desigualdade. Aí o que eu faço? Tomo o delta menor, um outro delta 0, né, igual ao menor dos dois, do delta 1 e do delta 2. Portanto, você vai concluir que valem duas desigualdades, e essas duas desigualdades, né, levam em conta de um mesmo jeito, cada um implica na mesma desigualdade envolvendo o módulo da função f, e aí ao juntar as duas eu tenho a definição do limite da função. Então, façam isso, escrevendo isso explicitamente no papel, direto, não tem muita complicação. Mas enfim, então essa é a primeira das nossas proposições. Problema. Pois bem, vamos ver. Aqui temos três probleminhas. Calcular três limites. O limite pela direita, esse primeiro. O limite, segundo, um limite pela esquerda. E depois o limite no ponto. O que acontece com esses limites aí? Né? Bom, esse é um caso muito simples, eu não vou nem falar para vocês pararem o vídeo, porque não tem muita dificuldade. No caso do limite pela direita, dessa função. Pela direita significa, esse 1 mais aqui, que ele está à direita do 1, portanto x menos 1 é positivo. Então, isso é igual ao limite. Módulo de x menos 1 é x menos 1. O numerador cancela o denominador, x é diferente de 1, resultado 1. Limite pela esquerda, mesma função, x igual a 1 negativo. Nesse caso, o módulo do x menos 1 é menos x menos 1. Esse menos é como se ele saísse para fora do limite, numerador e denominador cancelam, resultado menos 1. Então, qual é o limite no ponto? O limite no ponto não existe. Por quê? Pela esquerda eu tenho um valor, pela direita eu tenho outro. Se o limite existe, os dois têm que ser iguais, o que não é. Portanto, o limite não existe. Vamos agora adaptar a nossa definição de limite para esse caso aí. O caso dos limites no infinito. O que isso significa? É considerar a situação quando a variável independente cresce cada vez mais, cresce indefinidamente, vai crescendo, 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 ou decrescendo, 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 nessas duas situações. Né? Isso é exemplificado, a ideia está por trás desses dois gráficos aqui. Então esse aqui, o gráfico original, da nossa situação original, e agora a situação que eu quero levar em conta. Aqui tem o gráfico de uma função f, onde vemos claramente que enquanto eu vou aumentando, quanto mais eu aumento o valor da variável independente x, mais
o valor, aqui o gráfico da função f se aproxima de um L. Né? Cada vez isso aqui está acontecendo. Quanto mais a variável independente cresce, mais o valor da função se aproxima de L. Vai chegar em L? Não. Eu não sei dizer o que é o valor da variável independente x quando x chega ao infinito. Né? Eu não sei lidar com essa situação. Né? Eu nem sei o que é direito ao infinito. Né? Mas eu não preciso saber o que é isso. Eu não preciso entrar nessa discussão, tá, para lidar com essa situação. Por quê? Veja, no primeiro caso, eu não queria falar do valor da função f no ponto A. Eu não queria falar o que acontecia em x igual a A. Para evitar falar do que acontecia no ponto x igual a A, eu peguei a seguinte ideia. Intervalo em torno do ponto A e falei que eu permiti que esse intervalo pudesse ter um tamanho variável, de modo que eu pudesse cada vez mais apertá-lo, diminuí-lo em torno do ponto A, mas ainda sem chegar no ponto A. Eu podia diminuir ele o tanto quanto eu quisesse. Então, isso significava, levava em conta a tendência da função, porque eu podia cada vez mais fazer minha variável independente chegar próximo do A, sempre diminuindo cada vez mais o tamanho do meu intervalo. Agora eu quero uma situação distinta. Eu não quero mais fazer ele chegar em torno de um ponto, mas eu quero fazer a variável independente se afastar cada vez mais. Dizer que ele está indo para o infinito significa que ele está se afastando cada vez mais de nós, que ele está assumindo valores cada vez maiores. Então, agora eu não quero restringir ele ao intervalo. Na verdade, agora o que eu quero é empurrar x cada vez mais para longe. É isso que eu quero. Não quero mais apertar o intervalo em torno do ponto. Não. Eu quero pegar agora, fazer com que a minha variável independente possa crescer cada vez mais. Eu quero empurrá-la nesta situação aqui cada vez mais para a direita. Qual a ideia? Vamos fazer isso aqui. Ó. Vou pegar um n, um valor de x igual a n, e vou considerar os valores de x, todos os valores à direita desse n. Todos os valores maiores que esse n grande aqui. E vou fazer o quê? Vou permitir que esse n possa assumir qualquer valor positivo, de modo que eu possa fazer n cada vez maior, tanto quanto eu quiser, de modo a empurrar cada vez mais o x para a direita. Fazendo isso, se isso é arbitrário, a escolha do meu n, se eu posso empurrar cada vez mais a minha variável x para a direita, então eu estou cada vez mais me aproximando desse comportamento. Ela está cada vez mais assumindo valores maiores. Então, é o análogo dessa situação. Só que agora, ao invés de querer comprimir meu intervalo em torno de um ponto A, agora eu quero empurrar ele cada vez mais na direção de valores maiores do que x. Então, quanto ao valor assumido pela função, não muda nada a situação. É a mesma, é um intervalo em torno do meu limite. É um intervalozinho em torno do eixo das ordenadas. Essa situação não muda. Eu ainda vou continuar com qualquer que seja epsilon maior que zero, continua a mesma coisa. Só que aqui, enquanto eu falava aqui, existe delta positivo tal que módulo de x menos a maior que zero e menor que delta, agora eu vou falar que existe um n positivo, incluído no domínio da função, mas enfim, existe um n positivo tal que, para todo x maior do que n, vale módulo de f de x menos L menor que epsilon. Essa vai ser a nossa definição. Aí estão, portanto, as nossas definições. Quando o x tende cada vez para valores cada vez maiores de x, é a situação que eu vou escrever dessa forma aqui. Limite de f de x quando x tende a mais infinito. Né? Então, nós vamos dizer que esse limite é L quando? Bom, primeiro eu tenho uma função f que está, vou supor, definida para todo valor de x maior que a.
Então, esta definição implica, qualquer que seja o epsilon positivo, existe um n positivo, n maior que a, para estar incluído dentro do domínio da definição da função, tal que, sempre que eu tiver x maior do que esse n, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então, isso para mais infinito. No caso de menos infinito, agora eu tenho que fazer x e cada vez mais para a esquerda. Tem que poder decrescer cada vez mais. A adaptação da definição é essa. Então, novamente aqui, x definido para todo valor de x menor que a. E a gente diz, então, que o limite de f de x, quando o x tende para menos infinito é L, quando acontece que, qualquer que seja epsilon positivo, existe um n positivo com menos n menor que a, agora, lembre-se, é para a esquerda, tal que, toda vez que o x for menor que menos n, acontece que o módulo de f de x menos L é menor que o epsilon. Como a gente vê, é a definição do limite que nós fizemos, apenas adaptando, levando em conta que, enquanto antes eu tinha um intervalo, eu queria um intervalozinho arbitrário em torno do x igual a A, agora eu quero que x possa crescer indefinidamente ou decrescer indefinidamente. Consequência da definição. Temos essa proposição aí. O que essa proposição diz é uma adaptação da primeira proposição que enunciamos, ou segunda, não me lembro agora, acho que segunda, sobre o limite em um ponto. Nós falamos que quando o limite em um ponto tem uma função f e g, o limite da f e da g existem naquele ponto. Então o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto das funções era o produto dos limites, e o limite do quociente era igual ao quociente dos limites quando a função, o limite no denominador, era diferente de zero. Aqui é a mesma situação, apenas que adaptada agora para o caso em que x vai para mais infinito, é o limite no infinito. A situação, o resultado é o mesmo. Então, se o limite da função f e da função g para x indo para infinito existem, então o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, e se a função que vai no denominador, o limite dela é diferente de zero, então o limite do quociente é o quociente dos limites. Obviamente a mesma proposição vale trocando x para menos infinito aqui, né? E a demonstração é exatamente a mesma do caso do limite para x indo para a. Eu apenas vou trocar aonde antes eu tinha o meu intervalo em torno do x, do ponto x igual a a, então existia delta maior que zero, tal que módulo de x menos a maior que zero, menor que delta. Agora eu vou trocar naquela demonstração isso por existe um n positivo, tal que x maior que n implica, e assim vai. Então é a mesma coisa, usa-se as mesmas desigualdades que seguiam dos exercícios 20, 21 e 22 do capítulo 1, e então se prova essa proposição. Tá? Bom, problema. Agora sim, agora temos aqui 3 problemas, e agora eu vou pedir que você faça a mesma coisa as outras vezes. Agora sim é um momento para fazermos aquela pausa. Você pausa o vídeo e tenta resolver esses 3 limites aí, tá? E depois você volta, eu vou estar aqui ainda, e aí você vai ver a solução dos problemas. É isso. Faz uma pequena pausa e continua depois. Vamos ao primeiro problema. Bom, a função 1 sobre x, à medida que x cresce cada vez mais, 1 sobre x decresce e cada vez mais se aproxima de zero. Então, a ideia que temos aqui é que o limite de x indo para mais infinito de 1 sobre x é zero. Veja, eu não posso aplicar a proposição anterior falando que o limite de 1 sobre x, né, para x indo para infinito, é igual ao limite do 1 para x indo para infinito, dividido pelo limite do x para x indo para infinito, porque eu não sei lidar ainda com essa segunda situação, né? Eu não sei o que é dizer o limite de uma função quando o valor dessa função cresce indefinidamente. Isso eu vou considerar a seguir.
Mas para resolver esse problema, basta eu usar a definição que a gente já conhece de limite, né, do limite para x indo para infinito. Então, nesse caso, o que nós vamos tentar mostrar é que esse limite dá zero. Então, para isso, eu tenho que mostrar isso aqui. Qualquer que seja o epsilon positivo, existe um n grande positivo, tal que sempre que o x for maior que esse nzão, vale 1 sobre x menos zero. Então, está aqui. O módulo disso menor que epsilon. A escolha aqui é muito simples, basta escolher o n igual a 1 sobre epsilon. Então, x menor que esse nzão, tá? Que é 1 sobre epsilon, implica que 1 sobre x é menor que epsilon. Muito simples isso aqui. Então, pela definição do limite, isso implica que o limite de x indo para infinito, de 1 sobre x para x indo para infinito, é zero. Agora, o segundo caso, esse aí. Esse já é um caso onde eu posso usar a proposição anterior. Usar aquele item, o item 2, que diz que o limite de um produto, quando esses existem, é o produto dos limites. Então aqui eu tenho o limite de x indo para infinito de 1 sobre x. Isso é o limite de 1 sobre x elevado a n. Certo? Ou seja, é o produto de 1 sobre x n vezes. Uso então o resultado da minha proposição, que diz que isso é então n vezes o valor do limite. Cada um dos limites é zero, né, é o mesmo, então o resultado é zero. Terceiro caso é esse aí. Tá? Como que eu vou lidar com esse caso? Vou usar o que eu conheço, que é o limite de 1 sobre x para x indo para infinito é zero, ou ainda o limite de 1 sobre x a n, para n uma potência positiva, natural, número natural positivo, né, é zero também. Então eu vou tentar usar isso para resolver esse problema. E vou fazer isso dessa forma. Vou pegar aonde eu tenho aqui o meu numerador e o meu denominador. Eu vou colocar x² em evidência. Vou fatorar x² no numerador e x² no denominador. De modo a ter, vejam, essa expressão aqui e aqui essa. E agora, cancelo o x². Eu tenho o que então? O limite de x indo para infinito dessa função no numerador e dessa no denominador. Resultado, o terceiro item diz que o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites quando eles existem. E quando o limite no denominador é diferente de zero. O que é o caso aí, como vamos ver. Então, estou aplicando isso. Agora aqui, esse limite é o limite das somas. Então dá 1 menos 0, mais 0. No denominador 3. Esse limite é 0, 0. Resultado, 1/3. Vamos agora considerar aquela situação onde o valor da função cresce cada vez mais à medida que eu me aproximo de um determinado ponto. Enquanto no caso anterior eu falava de limites no infinito, agora eu vou falar em limites infinitos. Não é mais então limite no infinito quando a variável independente crescia cada vez mais ou decrescia, mas sim quando o valor da função cresce cada vez mais ou decresce. Então agora eu vou falar dessa situação como limites infinitos. E tenho aqui duas situações onde isso acontece. A primeira, quando eu tenho o valor da função, a variável independente aproxima-se de um ponto A, aqui está se aproximando dele pela direita, né? E o valor da função cresce cada vez mais. E aqui uma outra situação, quando a minha variável independente cresce cada vez mais e o valor da minha função também. Por exemplo, é o caso que eu acabei de falar na solução anterior de um dos problemas, que eu falava que tinha que lidar com a situação de quando que a função x, qual o limite da função x quando x vai para infinito. É um caso como esse aqui, né? Então, como que eu vou lidar com essa situação? Bom, vamos agora o quê? Adaptar a definição que a gente já conhece de limite. Nesse caso aqui, da variável independente, eu vou dizer que existe um delta positivo tal que o x menos a é maior que zero e menor que delta. Sem um módulo, só x menos a, porque x aqui está à direita do a.
Então, essa é uma parte. E aqui, quanto à variável independente, eu vou dizer que existe um n positivo tal que para todo x maior que n, acontece o resto. Então, é assim que eu já sei como lidar com a minha situação. É a mesma coisa do caso anterior, quando tendia a um ponto. Agora o limite não tende a um ponto, mas cresce indefinidamente. Então, como que eu vou adaptar a minha definição? Da mesma forma que nesse segundo caso a gente fez com a variável independente. Nós vamos falar que existe um número, agora eu vou chamar de um m. Né? Na verdade, eu vou falar o seguinte, se antes era qualquer que seja um epsilon positivo, né? Então eu conseguia sempre pegar um intervalo, né, em torno do valor da função, né? Agora, ou do que seria o limite da minha função. Agora eu quero o contrário. Agora esse valor da função vai crescer cada vez mais. Então agora eu vou falar que para qualquer m positivo, a minha função então vai poder ter o valor dela é sempre maior do que m, nesses dois casos, quando ela decresce indefinidamente. Então eu vou trocar a desigualdade menor que um epsilon, né? O módulo do f de x menos L menor que epsilon, eu vou trocar isso por um f de x maior que um m, para qualquer que seja m. Vamos escrever isso. Aqui estão as definições para os dois casos que estávamos comentando. Então, no caso em que a função tende a um ponto A pela direita e seus valores crescem cada vez mais, eu vou me referir a isso como o limite da função f de x. Quando x tende a pela direita como sendo mais infinito, tá? Então é isso que eu vou dizer. E isso eu vou dizer isso quando? Quando acontece a seguinte situação. Qualquer que seja o m positivo, existe um delta maior que zero, tal que o x está entre a e a mais delta. Sempre que isso acontece, isso implica que o f de x é maior que m. Então vejam, na definição do limite lateral que a gente viu no começo desse vídeo, eu estou trocando o qualquer que seja epsilon positivo por um qualquer que seja m positivo. E aqui, no lugar de eu ter a desigualdade módulo de f de x menos L menor que epsilon, agora eu tenho f de x maior do que esse m. Então antes a ideia era os valores da função se aproximavam cada vez mais do meu limite. Então eu tinha um intervalozinho em torno desse limite. Agora, como cresce indefinidamente, significa que eu posso empurrar o meu valor cada vez mais para valores cada vez maiores. Né? Então eu posso empurrar no eixo, né, das ordenadas o valor cada vez mais para cima. Então é isso que eu estou dizendo aqui, ó, com isso. Tá? Já o segundo caso é o caso em que eu vou dizer que o limite de f de x, quando x vai para mais infinito, também é mais infinito, quando, agora a situação, o mais infinito daqui, a gente leva em conta do mesmo jeito. Qualquer que seja epsilon maior que zero e o valor da função maior que m. Mas agora, eu também quero empurrar ao mesmo tempo a minha variável independente. Então, eu tenho que ter um m grande e um n grande, os dois positivos. Então, num caso, o x maior que o nzão, implicando que o f de x maior que esse mzão. Os outros casos, as outras combinações, x indo para menos infinito dá mais infinito, x indo para mais infinito dá menos infinito, são adaptações disso, ele já sabe como fazer, não oferece grande trabalho. Agora temos aqui aquele mesmo tipo de proposição relacionando os limites de soma de funções, produto e quocientes com as somas dos limites das funções, dos produtos dos limites das funções e do quociente dos limites das funções, quando, óbvio, eles existem. Né? Mesmo tipo de resultado, apenas agora adaptado para o caso em que o limite refere-se a x indo para mais infinito. O que essa proposição aí, todos os resultados que seguem nessa proposição estão escritos para x indo para mais infinito, mas, obviamente, eles também valem para x indo para menos infinito. Como são várias combinações possíveis aí, eu estou escrevendo o resultado só para o produto de funções. Para o caso do quociente,
lembre-se que f dividido por g é f vezes 1 sobre g. Então, para definir 1 sobre g, eu tenho que levar em conta que a função g no denominador, eu não posso dividir por zero. Então, o limite ali tem que ser diferente de zero. Então, tem que levar em conta essa situação. Por isso, eu não vou escrever aí, senão já está muito resultado. Aí a tela está muito poluída, né? Então, vou escrever apenas da soma e do produto. Pois bem, então, temos os seguintes casos possíveis. Então, nesse primeiro, eu tenho uma função f e uma função g. As duas, o limite das duas para x indo para mais infinito também dá mais infinito. Então, nesse caso, o limite da soma e o limite do produto das duas, quando x vai para mais infinito, também vai para mais infinito. A segunda possibilidade, eu tenho uma função f cujo limite dá L. E tenho uma função g de x cujo limite dá mais infinito. Então, o que acontece nesse caso com o produto das duas? Então, o limite de f vezes g vai dar mais infinito se o L for positivo. E vai dar menos infinito se o L for negativo. Outra possibilidade aqui. O limite do f de x, quando x vai para mais infinito é mais infinito. E da g é menos infinito. Então, o produto das duas, o limite é menos infinito. Outro caso, eu tenho L, o limite de f de x é L. O limite de g de x é mais infinito. Qual é o limite da soma? O limite da soma é mais infinito. Quando eu tenho L e g é menos infinito, a soma das duas, menos infinito. As duas, f e g, o limite delas é menos infinito. A soma, menos infinito. O produto, menos com menos, mais. Produto, mais infinito. Finalmente, o limite de f de x é L, de g de x é menos infinito. O limite do produto é menos infinito se o L é positivo e mais infinito se o L for negativo. Entretanto, não são todas as combinações de infinito para um lado, menos infinito para o outro, soma, produto, que resultam em um limite. Né? Que você tem um resultado, um limite definido. Tem casos que nós temos indeterminações. Tá? Indeterminações não significa que não exista um limite. É que você não tem como determiná-lo nessa situação. O primeiro caso, por exemplo, aqui, ó, quando estou subtraindo duas funções f e g, quando f dá mais infinito, o limite dela para x indo para mais infinito é mais infinito, e do g também é mais infinito. Eu estou subtraindo as duas. O que acontece quando essa diferença das duas vai para mais infinito? Isso não está determinado. É o que a gente fala, é uma indeterminação. Eventualmente pode ter um resultado sim, mas você não consegue calcular ele a partir disso. Você tem um limite de uma e do outro, uma dá mais infinito, a outra dá mais infinito, e eu vou subtrair as duas. Como que eu subtraio de infinito em infinito? Isso não é zero. Na verdade pode ser qualquer coisa. Né? Pode não existir, pode ser 0, pode ser 10, pode ser 417. Então, o que eu quero dizer, isso significa que ele é indeterminado. Então, as indeterminações existem vários tipos. Então, uma é desse tipo, mais infinito menos mais infinito. Da mesma forma, menos infinito menos o mais infinito também é uma determinação. 0 vezes infinito, outra, infinito sobre infinito, 0 sobre 0, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 e infinito elevado sobre 0. Existe limite de uma quantidade, eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar esse caso. Eu tenho duas funções, f, x indo para o infinito, ou indo para algum a, o limite dela é infinito. A do g também. Do quociente. Dessa forma, não dá para determinar o que é. Pode haver, sim, um limite. Por exemplo, f de x é igual a x. F de x é igual a x quadrado do g. As duas, f de x igual a x para x indo para infinito, infinito. X quadrado para x indo para infinito, infinito. Divido um para o outro, é esse caso, infinito por infinito. Mas x dividido por x quadrado, 1 sobre x no denominador. X indo para infinito, dá 0.
Então, esse é um tipo. Existem vários outros exemplos. Se eu pegar x por 2x, os dois dão infinito, divido um pelo outro, meio. Então, essa indeterminação, nesse caso, infinito sobre infinito seria meio. Então, como eu falo, essas são situações em que não dá para você dizer o que acontece. Para dizer alguma coisa sobre isso, você tem que tentar algum outro tipo de abordagem quando você cai numa situação onde te aparece isso aí. Bom, finalmente, problema. Então, aqui temos mais agora 10 probleminhas envolvendo limites, né? E, bom, agora, essa hora, 10 problemas, é bom mesmo separar um pouquinho agora, faz o pausa, tenta resolver isso e depois a gente continua. Vamos então às soluções dos problemas. O primeiro caso, limite de 1 sobre x para x indo para zero pela direita. Pois bem, esses casos mais básicos a gente tem que usar a definição. Depois que a gente conhece os resultados básicos, a gente usa as proposições que a gente conhece. Então, nesse caso, bom, a gente sabe pelo gráfico dessa função que 1 sobre x para x indo para zero pela direita cresce cada vez mais. Então, é uma situação onde o limite vai para mais infinito. E para provar isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que mostrar que para qualquer m positivo existe um delta. E o delta, nesse caso, é 1 sobre m, tal que sempre que x for maior que zero e menor que delta, isso implica que 1 sobre x é igual a m. Então, para a escolha de delta, esse delta, eu tenho essa desigualdade, e essa desigualdade implica que o limite, pela definição, esse limite é mais infinito. E para x indo para infinito de x? Novamente eu tenho que usar a definição, é o caso básico, tenho que usar a definição. Então, como cresce indefinidamente, então o limite também deve ser mais infinito. Para provar isso, qualquer que seja o m positivo, existe um n positivo. E qual n eu vou escolher? Eu vou escolher n igual a m. Então, se x é maior que m, isso implica que x também é maior que n. São iguais. Então, limite do x para x indo para infinito é mais infinito. E o terceiro caso, do x quadrado, bom, agora não preciso mais usar definição, porque agora eu já conheço um resultado. Eu sei que o limite de x quadrado para x indo para infinito é o limite de x indo para infinito, né, ao quadrado. E eu sei que o produto de duas funções, se uma vai para mais infinito e a outra vai para mais infinito, o produto também vai para mais infinito. Então o resultado é mais infinito. Quarto problema, temos aqui um polinômio e eu quero calcular o limite de x indo para infinito desse polinômio. Bom, vamos usar a proposição que a gente conhece, né? Já não precisamos mais usar a definição. Para usar uma possibilidade que você pode estar pensando com relação àquela proposição, como usar isso, seria, por exemplo, escrever essa minha função, esse limite, como sendo o limite dessa função menos a função 3x menos 2. Por exemplo, se você não gostou, você coloca o 2 no x para a quarta, não importa. Tenho aqui duas funções. E tenho cada uma dessas funções, o limite delas para x indo para infinito é infinito. Então eu tenho aquela situação, mais infinito menos mais infinito. O resultado é indeterminado. Não dá para dizer nada dessa situação, a partir dessa situação. Tá? Esse caminho, em outras palavras, indeterminado esse caminho não leva a nada. Então, vamos tentar uma outra alternativa. E a alternativa, nesse caso, é tentar olhar para o meu polinômio aqui como sendo um produto de duas funções. Então, eu peguei o x à quarta, fatorei o x à quarta, né? Então, x à quarta vezes, aqui eu tenho essa outra função, coloquei o x à quarta, né, em evidência, e agora eu sei o seguinte, então, o limite de um produto dos limites. Então, o limite do x à quarta com o limite dessa função aqui. O limite dessa função, quanto que é? É a soma de cada um dos limites. Esse aqui, 3 sobre x ao cubo. X indo para mais infinito, zero. A gente já sabe disso. A mesma coisa aqui, dá zero. O limite dessa função aqui vai ser 1. E limite de x à quarta? X à quarta para x indo para infinito vai para mais infinito. Infinito vezes
uma quantidade positiva, então um limite indo para infinito vezes um limite que é positivo, o resultado é mais infinito. Então, mais infinito vezes 1 mais infinito. Então, esse limite ele vai para mais infinito. Nosso próximo problema envolve um quociente de dois polinômios, uma função aqui, uma função racional, né? E eu posso resolver esse problema da mesma forma que eu resolvi o anterior. Né? Vamos pegar no numerador, vamos fatorar x ao cubo. Então, daqui x ao cubo, e aqui sobra 5 menos 6x² mais 1 sobre x ao cubo. Ok. No denominador, eu estou fatorando um x². Tá aqui. E agora eu posso fazer o seguinte, junto x ao cubo com x², vai me sobrar um x, e esses dois polinômios aqui eu deixo na forma de uma outra fração aqui, ó. Então, ó, x ao cubo com x² fica x, aqui eu tenho esse outro quociente, e então agora eu uso que o limite do produto é o produto dos limites. Então, um limite aqui, outro limite aqui. Esse limite pode ser facilmente calculado. O limite desse quociente é o quociente dos limites. Então, aqui, isso vai para zero, essa parcela vai para zero, essa com x ao cubo vai para zero. Então, aqui em cima fica 5. Denominador, isso vai para zero, isto vai para zero. Vai resultar em 6. Então, vai ficar 5 sextos. Limite de x indo para infinito, vai para mais infinito. Mais infinito vezes uma quantidade positiva, mais infinito. Problema resolvido. Próximo caso. Mais uma fraçãozinha aqui. Tá? Esses casos, a técnica de fatorar o x quase sempre funciona. Sempre tente fazer isso. Então veja, eu tenho aqui então x mais 1 sobre x menos 1, fatoro x. Então fica 1 mais 1 sobre x, 1 menos 2 sobre x. X com x cancelam. Então veja, esse aqui é um caso. Tá? Veja, aqui vai estar no limite. Aqui em cima é 1 o limite. Se 2 sobre x dá 0, vai dar 1, 1 sobre 1. Vejam que esse é o caso daquela determinação infinito sobre infinito. X mais 1 para x indo para infinito vai para infinito. X menos 2 para x indo para infinito dá infinito. Então era aquele caso infinito sobre infinito. Indeterminado, mas quando eu olho o problema desse jeito, você vê que sim, ele tem um limite. E nesse caso o limite é 1. Bom, próximo problema, esse aí. E nesse problema eu tenho que tomar um pequeno cuidado, porque vejam, aqui no denominador, tá, a gente tem uma quantidade que está diminuindo cada vez mais. X² menos 1 fica cada vez mais próximo de zero quando x tende a 1. E, portanto, essa fração cresce cada vez mais. Então, dá a noção que, bom, isso aí deve dar mais infinito ou menos infinito. E, de fato, a pergunta se é mais ou menos mais infinito ou menos infinito é muito pertinente, porque x² menos 1, isso aí pode ser, ele se aproxima do zero, mas pode estar se aproximando do zero pelos valores positivos ou pelos valores negativos, dependendo de quem é x. Se x é maior do que 1 ou menor do que 1. Né? Aí ele está para x maior do que 1. Tá? Então vai ser para valores positivos. Tá? Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, e a melhor maneira, eu acho, de tomar cuidado com essa situação é da forma que eu vou resolver esse problema. Então, aqui eu tenho então, a minha fração, eu vou fatorar, aqui vou escrever o x² menos 1 como x mais 1 vezes x menos 1. E essa fração, os 2x mais 3 sobre x mais 1, eu vou separar numa parte. Tá aqui. E depois, essa aqui é a função 1 sobre x menos 1. Tá? Então, separei isso como um produto de duas funções. Esse limite aqui, esse não tem problema, x vai para 1, vai dar 5 meios. Né? Aqui, 5 sobre 2, 5 meios, uma quantidade positiva. E essa aqui, para x tendendo a 1 pela direita, ou seja, x menos 1 é sempre positivo, tá? Isso aqui vai para mais infinito. Então é 5 meios vezes mais infinito, resultado mais infinito. Nosso próximo problema é esse. Veja, uma sugestão. Sempre que você puder fatorar alguma coisa, alguma parcela que tenha envolvida no cálculo, na sua função, fatore. Por quê? Porque é mais fácil você olhar uma função complicada
como um produto de funções mais simples. Analisar cada caso mais simples, né? É melhor fazer isso, analisar cada parcela simples e aí combinar a sua análise do que olhar ela depois toda junta num lugar só. É mais fácil, eu pelo menos acho, analisar cada parcela individualmente. Então, vamos resolver esse problema primeiro fazendo o seguinte, olha, vamos fatorar então esse x, tá? Então, o x² menos x eu escrevo dessa forma e agora uso aquele resultado, olho o limite desse produto como produto dos limites, tá? Então vejam, esse limite aqui, todos para x indo para zero pela esquerda. Esse limite quanto vai dar para x indo para zero pela esquerda? Dá menos 1. Agora esse aqui, 3x para x indo para zero pela esquerda. Opa, vejam, função 1 sobre x para x positivo, quando x tende a zero positivo, ela cresce cada vez mais. Porém, essa mesma função 1 sobre x, quando x vai para zero para valores negativos, ela decresce cada vez mais. Então, a função 3 sobre x, para x indo para zero pela esquerda, o limite é menos infinito. Então, eu tenho a situação aqui, que eu tenho menos infinito, vezes uma parcela que dá menos infinito. Então, nesse caso, o produto desses dois limites dá mais infinito. Então, é isso que eu falei. Talvez eu acho que é mais fácil chegar à conclusão dessa forma aí, fatorando, onde você tem cada passo claramente você vê o que você está fazendo. Nosso penúltimo limite é esse aí, tá? Bom, note o seguinte, x está indo para 2, esse é o limite que eu quero calcular, e vejam, numerador e denominador. No numerador, para x indo para 2, 4 menos 4, 0. Denominador, x², aqui dá 4 menos 8 mais 4, 0. Então, eu tenho uma situação do 0 sobre 0, indeterminada. Então, não posso olhar isso simplesmente como o quociente dos dois limites, mas a gente dá para dar um jeito nisso, tá? Em particular, já que a gente acabou de notar que 2 é raiz desses dois polinômios, levar isso em conta na hora de pegar e tentar contornar essa situação. Então, vamos escrever, então, de fato, aqui, esse quociente aqui, como no numerador, x² menos 4 é x menos 2, x mais 2. E aqui no denominador, 2 é uma raiz, mas na verdade é uma raiz dupla, né? Então, x menos 2 ao quadrado. Eu corto aqui essa x menos 2 com um desses quadrados aqui e separo, então, o limite no produto dos limites. O limite do x mais 2 e o limite, aqui sobrou um x menos 2 no denominador, que é isso aqui. E agora eu uso essa parcela aqui, para x indo para 2, ela vai para 4, esse limite. E esse aqui, quando x tende a 2 pela direita do 2, 1 sobre x menos 2, isso vai para mais infinito. Então, 4 vezes mais infinito é mais infinito. Finalmente, o nosso último problema. Então, o cálculo desse limite aí, quando x tende a menos 1 pela direita. Veja, no denominador aqui eu tenho um x² mais x. Siga a minha dica. Fatório x. Então, está aqui 2x mais 1, x sobre x mais 1. Nota que é esta parcela aqui, esse x mais 1, que quando x tende a menos 1, essa parcela que vai para zero. Então, a gente vê que esse aqui é um limite que ele deve ir para mais ou menos infinito, dependendo da combinação aqui de sinais, tá? Mas o responsável é essa parcela aqui. Então, ao fatorar isso, eu vou separar o cálculo desse limite no produto de duas funções, então 2x mais 1 sobre x, que está aqui, e 1 sobre o x mais 1. Veja, esta aqui, então, é aquela que vai para mais ou menos infinito. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Vejam, x mais 1 é positivo quando x mais 1 é maior que zero, quando x é maior do que menos 1. X maior que menos 1, quer dizer, x à direita do menos 1. Então isso aqui está dizendo que x está indo para menos 1 pela direita. Ou seja, de modo que essa quantidade é positiva. Então 1 sobre x mais 1 vai para mais infinito. Mais infinito. E esta aqui, x indo para menos 1. No numerador fica menos 2 mais 1, menos 1. Denominador, menos 1 de novo.
menos 1 em cima, menos 1 embaixo, mais 1. Então é mais 1, aqui é mais infinito, o produto dos dois é mais infinito. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Com este vídeo nós vamos encerrar o assunto limites. No próximo vídeo eu vou começar a falar em continuidade, que é uma das mais importantes aplicações do conceito de limite, que é poder definir quando que uma função é contínua. Esse será o assunto do nosso próximo vídeo. É isso, até lá.